Saudações a todos os participantes do segundo encontro científico da régua. Meu nome é Adriano Prechedes e o nosso trabalho é intitulado Análise da composição de espécies da comunidade de formigas em reflorestamento da régua sob diferentes espécies de árvores. Bem, um projeto de recuperação da cobertura florestal é extremamente importante, principalmente na Mata Atlântica, devido ao histórico de destruição da cobertura desse bioma. E dentro desse processo é importante a escolha das espécies de árvores que serão utilizadas, porque essas espécies podem trazer consequências para os organismos que vivem nesse entorno, através das condições propiciadas ou dos recursos fornecidos por essa vegetação. Entre esses organismos estão as formigas. As formigas são importantes porque elas são integrantes da teatrófica marrom, composta nomeadamente por organismos da serrapilheira, e elas são as principais predadoras dessa teatrófica, participam da ciclagem de nutrientes e fornecem serviços ecossistêmicos como dispersão de sementes. É relatado, é demonstrado em trabalhos como o de Donoso e colaboradores, trabalhos de 2010 e 2013, que as árvores sim influenciam na distribuição dos organismos da teatrófica marrom. Há também uma evidência no trabalho de Lameira e colaboradores, de 2019, utilizando plântulas em regeneração, executado na régua, que as árvores, a identidade delas, sim, influencia nessa distribuição, nessa regeneração. As árvores são as principais fornecedoras de matéria orgânica vegetal para a serrapilheira, e por isso a gente tem uma diversidade, tende-se a ter uma diversidade de perfis da serrapilheira que vão resultar em diferentes microhabitats para os organismos viventes ali. E a partir disso, a gente tem a importância de avaliar então a influência dessas árvores nessa regeneração, nessa distribuição dos organismos. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a composição das espécies de formigas habitantes da serrapilheira em uma área de reflorestamento sob espécies arbóreas amplamente utilizadas para este fim na Mata Atlântica. São elas Guaraguidona, da família Meliaceae, Inga edulis, da família Fabaceae, Nectandra membranaceae, da família Lauraceae, e Piptadenia gonocantha, da família Fabaceae também. Nossa área de estudo foi localizada na Reserva Ecológica de Guapiaçu, na Régua, em Cachoeira de Macacu, uma área reflorestada ali mais ou menos entre o período de 2007 e 2008, onde as nossas coletas foram realizadas no período entre 2017 e 2018. Aqui estão os pontos, que correspondem às árvores na área de reflorestamento, e entre essas árvores procurou-se guardar um espaço de 10 metros entre elas, mais ou menos. As técnicas utilizadas foram pitfall, que consistiu numa armadilha de queda, onde era um copo descartável instalado ao nível do solo. Nesse copo continha, preenchendo 1/3 do seu volume, água, sal e detergente para quebrar a tensão superficial da água. Essas armadilhas foram instaladas por um período de 48 horas. Depois disso, as amostras eram recolhidas e fixadas em álcool. Também fizemos uso do extrator de Winkler, que consistiu na seleção de um quadrante de 0,25 metros quadrados a cada árvore, com a coleta da serrapilheira, sendo ela peneirada num peneirador e guardada em sacos de pano e depois colocadas nesse equipamento, onde as amostras elas caíam num recipiente contendo álcool, e esse processo então foi feito por um período de 48 horas. E por fim, o funil de Berlese-Turgren, que foi feito para amostras de solo. Essas amostras eram coletadas com um trado, depois levadas ao funil, deixadas no funil por um período de 7 dias, e depois elas eram passadas do álcool 50% desse recipiente para o álcool 70%, onde eram fixadas. Essas amostras foram levadas ao laboratório, foram identificadas com a ajuda de
chaves dicotômicas e foram realizadas com os dados análises permanova utilizando o software RStudio. Bem, obtivemos o resultado e, através desse resultado, pôde-se perceber que houveram diferenças entre as formigas predadoras. É bom lembrar que nós dividimos essas formigas em grupos predadores e generalistas, e a análise da permanova mostrou que o P foi de 0,003, sendo um valor que demonstrava uma diferença significativa. E o nosso gráfico demonstra que houve sim uma diferença significativa em uma das árvores. Nesse gráfico você tem aqui as árvores ilustradas, as linhas verdes para Nectandra membranácea, as linhas pretas para Piptadra engolocantha, as linhas vermelhas para Aenga edulis e a linha azul lá no fundo para Guaragidone. Os nossos resultados então demonstraram, como foi mostrado ali no gráfico, que Nectandra membranácea foi aquela espécie que teve uma diferença na sua composição das formigas predadoras, que foram as formigas que diferiram. Bem, tendo base a literatura, é sabido que essas espécies arbóreas podem sim influenciar no microclima sobre a copa, que pode ter consequências para a sobrevivência dessas diferentes espécies de formigas. Essas diferentes espécies de árvores podem levar, como dito antes, a diferentes condições da serrapilheira que impactam na distribuição dos organismos, como demonstrado também, como havia dito antes, no trabalho de Donoso. É importante lembrar que as formigas predadoras elas tendem a ser mais específicas e mais exigentes nos seus recursos e nos seus hábitos. Então, isso pode também indicar que haja uma especificidade ali na serrapilheira sobre essa árvore. Ou seja, a partir desses resultados, a gente pode sugerir sim que hajam diferenças nos microhabitats sobre a copa, nomeadamente na serrapilheira. Porém, esse aspecto ainda precisa ser avaliado, pois nós não avaliamos a serrapilheira de forma qualitativa em seus caracteres. O trabalho de Lameira e colaboradores mostra alguns atributos, como fixação de nitrogênio, dispersão de sementes para essas plantas. Porém, esses atributos, até então, a gente não vê relações com as formigas. Bem, tendo esses resultados em mente, a gente vê que sim, as árvores influenciam a comunidade de formigas que vive abaixo da sua copa. E isso significa que as espécies vegetais vão influenciar sim a ocorrência de diferentes espécies de formigas e, consequentemente, essa ocorrência de diferentes espécies vão influenciar diferentes interações ecológicas. Isso demonstra que o uso de diferentes espécies nativas de árvores no reflorestamento ajuda a conservar os diferentes grupos de formigas, sendo assim uma importante estratégia de conservação da biodiversidade naqueles habitats. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos.